Apocalipse 1:16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Amém? Bom dia, boa tarde, ou boa noite, se assim for o seu horário de leitura. Não importa o momento, não importa qual seja a hora, desde que você esteja aprofundando em seu conhecimento da palavra do Senhor Jesus. Estamos no nosso 15º capítulo, já chegando na reta final. E esse 15º capítulo nos traz a espada do Espírito, do livro Armado para o Combate, do autor Rick Renner. Que a glória e que a presença do Espírito Santo venha lhe ajudar na leitura desse livro hoje. E que junto com a sua Bíblia, que é a nossa espada afiada de 2 gumes, você possa estar tirando toda a dúvida do seu coração. Vamos lá? As batalhas espirituais são exatamente como as batalhas naturais. As nações não se envolvem constantemente em guerras. Elas lutam quando um problema ocorre. Depois seus soldados voltam para casa, passa por um tempo de paz e refrigério e não luta novamente até que haja um motivo. O mesmo acontece com a batalha espiritual bíblica. As batalhas virão, mas elas não acontecem todos os dias. Deus nos concedeu armamentos espirituais para que, quando as batalhas vierem, estejamos preparados para manter a nossa posição vitoriosa sobre Satanás. Esse livro foi escrito tendo esse princípio em mente. O ensino contido dentro dessas páginas não se destina a fazer você ficar correndo de um lado para o outro, procurando o diabo atrás de cada porta. Em vez disso, seu objetivo é ajudar a equipar você, a fim de que, quando as batalhas vierem, você esteja preparado para resistir a elas. Neste capítulo, vamos ver uma das armas mais agressivas e ofensivas que Deus entregou ao corpo de Cristo: a espada do Espírito. Nosso texto é Efésios 6:17, que diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está na versão ARA. Segundo tópico da nossa leitura: as espadas dos soldados romanos. As espadas, né? Podemos ver que existe mais de uma. Dos 5 diferentes tipos de espada que os soldados romanos usavam em seu confronto com as forças inimigas, o Espírito Santo selecionou cuidadosamente uma delas para ilustrar a nossa espada do Espírito. Vamos ver cada uma dessas espadas individualmente? A primeira espada do soldado romano era chamada de gradius. Era uma espada extremamente pesada e larga, com uma lâmina muito longa. De todas as espadas usadas pelo romano, a gradius era a mais bonita. Entretanto, por causa do seu peso, ela também era mais inconveniente e desajeitada para se usar. Essa espada enorme era mencionada como a espada de 2 mãos.
Em outras palavras, ela era tão pesada que o soldado tinha que usar as duas mãos e manejá-la com toda a sua força, a fim de brandi-la contra o inimigo. Além disso, essa primeira espada era afiada somente de um lado. O outro lado da espada era cego e sem corte. Depois de sofrer uma terrível derrota na mão dos cartaginenses, os romanos abandonaram essas espadas largas, adotando outra versão semelhante às que os cartaginenses usaram para derrotá-los. A segunda espada era mais curta e estreita, com aproximadamente 43 centímetros de comprimento e 4 centímetros de largura. Era mais leve que as outras espadas dos soldados romanos. Essa versão mais nova cresceu rapidamente em popularidade em todo o império, porque era muito mais fácil de se carregar e manejar. A terceira espada usada pelo exército romano era ainda mais curta que a segunda. Na verdade, ela era tão curta que parecia mais uma adaga que uma espada. Essa espada tipo adaga era carregada em uma bainha pequena, oculta por baixo da capa externa do soldado, e era usada para infligir uma ferida mortal no coração de um inimigo ou opressor. A quarta espada que os soldados romanos usavam era uma espada longa e muito mais fina. Essa espada era utilizada principalmente pela cavalaria, em oposições às espadas mais duráveis carregadas pela infantaria. Além disso, essa espada longa e mais fina era usada em um esporte semelhante à esgrima dos dias atuais. Nenhum soldado iria querer entrar em combate com essa espada, pois ela não era uma espada eficaz em batalha. A quinta espada era o tipo de espada que Paulo tinha em mente quando ele escreveu essa peça da armadura espiritual em Efésios 6,17, dizendo: é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra para espada, como usada nesse texto, é extraída da palavra grega machaira. Essa arma brutal de assassinato tinha aproximadamente 48 centímetros de comprimento. Ambos os lados de sua lâmina eram muito afiados, tornando-a muito mais perigosa que as outras 4. Além disso, a ponta da espada era voltada para cima, tornando-a extremamente afiada e mortal. Esta lâmina de 2 gumes fazia um ferimento muito pior que as outras espadas. Antes de um soldado romano retirar essa espada especificamente das entranhas do inimigo, ele a segurava com muita mais força com as 2 mãos e girava violentamente dentro do estômago do inimigo. Isto fazia as entranhas do oponente esguincharem para fora quando o soldado retirava a espada do corpo dele. De todas as espadas disponíveis, essa espada machaira era a mais perigosa de todas. Embora as outras espadas fossem mortais, essa era um terror para a imaginação. Ela não só se destinava apenas a matar, mas a rasgar completamente em pedaços as entranhas do inimigo. Era uma arma de mutilação. Terceiro tópico. O que é uma palavra rema? Pelo fato de usar a palavra machaira em Efésios 6,17, ao descrever a nossa espada do Espírito, ele declara que Deus entregou à igreja uma arma que é tão brutal contra o nosso inimigo quanto essa espada. Essa arma, chamada de a espada do Espírito, tem o potencial para rasgar o nosso inimigo em pedaços.
Paulo continua a nos dar mais informação sobre essa espada. Ele diz: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A expressão palavra é extraída da palavra grega rema, que é uma das palavras gregas mais familiares usada no Novo Testamento. Ela descreve algo que é dito claramente, pronunciado vividamente, falando em linguagem inegável, ou falando em termos inconfundíveis, inquestionáveis, certos e definidos. No Novo Testamento, a palavra rema carrega consigo a ideia de uma palavra avivada, como uma palavra da Bíblia ou uma palavra do Senhor que o Espírito Santo coloca sobrenaturalmente na mente de um crente, fazendo assim com que ela tome vida sobrenaturalmente e transmita um poder ou direção especial àquele crente. As palavras rimas são tão poderosas quanto o Espírito Santo avisa sobrenaturalmente tal palavra ou versículo. Vamos outra vez. Quando o Espírito Santo aviva sobrenaturalmente tal palavra ou versículo bíblico no coração e na mente de um crente, esse crente sabe que ouviu do Senhor. Não há dúvida sobre isso. Jesus se referiu a essa obra vivificadora do Espírito Santo em João 14:26, quando disse: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, estes vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo de mim que vos tenho dito. O Espírito Santo pode trazer uma palavra rema ao nosso coração, fazer-nos recordarmos sobrenaturalmente de uma passagem da Bíblia, ou nos lembrar de uma promessa bíblica. Quando isso acontece, essa palavra, versículo ou promessa inunda todo o nosso ser de fé, porque o Espírito Santo falou conosco de uma maneira clara, inconfundível, inegável, inquestionável, certa e definitiva. Assim, uma palavra rema é uma palavra ou mensagem específica que o Espírito Santo aviva em nossos corações e mentes em um momento específico e com um propósito específico. Quando Paulo diz a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ele está se referindo à capacidade do Espírito Santo de fazer essa palavra divina tomar vida de forma clara em nossos corações e mentes no momento de necessidade. Um tradutor traduziu esse verso deste modo: a espada que o Espírito maneja quando ele extrai uma palavra especial de Deus. Esse tipo de palavra do Senhor lhe dá o poder de uma espada na dimensão espiritual. Quarto tópico: a espada e o cinturão. No mesmo modo que as outras peças da armadura que Deus nos deu, a espada e o cinturão são inseparáveis. Assim como um escudo repousa sobre a presilha do lado direito do cinturão, a espada ficava pendurada em uma presilha ao lado esquerdo do cinturão. O cinturão serviu tanto como suporte para o escudo, quanto um lugar de descanso para a espada do soldado. Como vimos, o cinturão representa a palavra de Deus escrita, a Bíblia. Essa palavra de Deus escrita é uma fonte principal para uma palavra rema de Deus. Uma palavra rema genuína. Uma palavra ou versículo que o Espírito Santo aviva em seu coração em um momento específico e com um propósito específico na sua vida. É tão forte e poderosa que é como se Deus tivesse colocado uma espada sobrenatural em sua mão. Com essa espada na mão,
você tem uma arma poderosa com a qual pode repelir os ataques de Satanás. As palavras rema são dadas pelo Espírito Santo e revestidas de poder por ele para capacitar você a resistir aos ataques espirituais, mentais, emocionais e físicos do adversário. Elas são a reação poderosa do Espírito Santo à tentativa do diabo de penetrar em sua mente com mentiras e acusações caluniadoras. Você já experimentou a espada do Espírito? Quando enfrentou uma situação difícil, o Espírito Santo já buscou naquele reservatório de versículo que você armazenou no seu coração por meio do estudo, da oração e da meditação? E avivou um versículo na sua mente que ajudou a vencer, que ajudou no momento de necessidade? Você já foi revestido do poder de um versículo da Bíblia que pareceu cair do nada de dentro da sua mente, exatamente na hora certa? Você não estava sequer pensando nesse versículo. No momento parece que ele brotou da sua mente de repente. Nesse instante, aquele versículo foi avivado para você. Você simplesmente soube interiormente que tudo ia ficar bem. Um versículo que salta das páginas da Bíblia para o seu coração transmite uma medida especial de poder para a sua vida. É como se Deus estivesse falando com você por meio dessas palavras transformadoras. Poderíamos dizer que a palavra escrita, a Bíblia, é como a espada gladius de um soldado romano. Uma lâmina larga e extremamente pesada. Essa lâmina enorme é capaz de deferir um golpe abrangente no inimigo. Quando necessário, porém, precisamos de uma palavra rema específica. Uma espada menor de 2 gumes para deferir no inimigo um golpe fatal. Você precisa apunhalar o inimigo. Isso exigirá uma palavra rema, ou uma palavra especificamente avivada da Bíblia, que o Espírito Santo colocou no seu coração. Com uma palavra rema de Deus, como essa colocada no seu coração e na sua mão, você terá o poder mortal de uma espada para empunhar contra o diabo quando ele o atacar. Vegésio, famoso historiador romano do século IV, disse: um golpe com os lados da espada feito com muita força raramente mata, uma vez que as partes vitais do corpo são defendidas tanto pelos ossos quanto pela armadura. Ao contrário, uma punhalada, embora penetre apenas 5 centímetros, geralmente é fatal. Para saber mais sobre a descrição dos soldados romanos feita por Vegésio, veja o capítulo 6 do meu livro, Vivendo na Zona de Combate. Não é a ação abrangente de uma espada que mata. Ao contrário, é a ação do apunhalar que fere mortalmente um inimigo. Vegésio nos diz que uma punhalada que penetra 5 centímetros é tudo o que é necessário para matar um adversário. Muitas pessoas erroneamente pensam que precisam memorizar toda a Bíblia antes que Deus possa usá-las ou falar com elas. Certamente a memorização da Bíblia é boa, e os crentes deveriam memorizar tanto versículos quanto possível. Entretanto, não é necessário uma pessoa conhecer toda a Bíblia para ter a espada do Espírito à sua disposição. Por favor, entenda esse ponto. Não é necessário receber uma profecia de 10 páginas para ter a espada do Espírito em sua mão.
Recebi inúmeras supostas palavras do Senhor das pessoas ao longo dos anos. Jamais me esquecerei de um homem que me escreveu e me pediu para verificar se a sua palavra do Senhor para a sua vida pessoal era verdadeira. Quando verifiquei essa palavra, vi que ela possuía aproximadamente 20 páginas de comprimento. Isso foi tão sem propósito que me perguntei como alguém poderia convencer a si mesmo a crer que aquilo fosse realmente uma palavra válida do Espírito de Deus. Uma palavra rema específica do Senhor não precisa ser longa e complicada para ser válida. Encontro muitas pessoas que possuem páginas e páginas de profecias e palavra do Senhor com relação ao seu ministério, negócio ou família. A maioria dessas profecias prolongadas é tão complexa e difícil de acompanhar que essas pessoas não seriam capazes de obedecer a elas se tentassem. Na maior parte do tempo, elas não conseguem sequer entender o que as palavras significam. É verdade que o Espírito de Deus pode transmitir uma palavra pessoal extensa aos nossos corações com relação à nossa vida. Entretanto, isto é uma exceção e não a regra. Ao contrário, quando você estuda a história, fica claro que a maioria dos grandes homens e mulheres de Deus que conquistaram um lugar nas páginas da história o fez obedecendo a uma única e simples palavra de Deus. Considere esse exemplo da Bíblia. Noé recebeu uma palavra relativamente curta de Deus que o salvou, assim como a sua família da destruição. Gênesis 6, 13, do 7 ao 4. Considerando as consequências do dilúvio e as consequências históricas da obediência de Noé, a palavra do Senhor para ele foi bastante breve e simples. Essa palavra salvadora e histórica do Senhor provavelmente não durou mais que 10 minutos. Do mesmo modo, quando Deus chamou Abraão para sair da Mesopotâmia e iniciar sua caminhada de fé, a sua palavra de instrução da parte do Senhor restringiu-se a 3 versículos e a apenas 75 palavras. Ver Gênesis 2, 1 ao 3. Essas palavras extremamente breves da parte de Deus levou ao estabelecimento do povo judeu e finalmente a caminhada de fé que agora desfrutamos. José recebeu uma palavra de Deus sobre a sua vida pessoal por meio de 2 sonhos curtos. Por esse sonho, o Espírito Santo falou claramente a José e revelou a ele o seu futuro. Ver Gênesis 37, 6 ao 9. Esses 2 encontros com Deus finalmente colocaram José na posição de cuidar de sua família e de toda a nação de Israel. Enquanto Moisés apacentava ovelha no Monte Horebe, o anjo do Senhor lhe apareceu em uma sarça ardente, revelando inconfundivelmente que Moisés era escolhido por Deus para conduzir Israel para fora do cativeiro egípcio. Ver Êxodo 3 e 4. Obedecendo a esta palavra relativamente curta do Senhor, o cativeiro em Israel foi revertido e Moisés tornou-se um dos maiores profetas de todos os tempos. Maria, a mãe de Jesus, recebeu uma palavra de Deus que ainda está operando maravilhas no mundo hoje. O anjo Gabriel entregou uma palavra muito breve, porém que transformou a vida de Maria. Essa palavra suprema e importante do Senhor teve apenas 8 versículos do comprimento. Ver Lucas 1, 28, o 30, o 33, o 35 e o 37. Pelo fato de o coração de Maria estar receptivo a essa palavra de Deus, ela foi escolhida para dar à luz ao Filho de Deus. O ministério do apóstolo Paulo era constantemente influenciado por palavras sobrenaturais do Senhor. Uma palavra de Deus foi dita a Paulo no momento da sua conversão. Atos 9, 4 e 6. Uma palavra especial de Deus foi dada a Ananias com respeito à salvação de Paulo. Atos 9, 10 e 16. Outra palavra foi dita a Paulo pelo Espírito Santo no momento em que ele foi enviado ao ministério público. Atos 13 e 2. Uma palavra do Senhor foi dada a Paulo com o intuito
com o intuito de prepará-lo para um período de perseguição que ele sofreria em Jerusalém. Atos 21 e 11. Do mesmo modo, Paulo recebeu uma palavra do Espírito Santo com relação ao seu ministério na cidade de Roma. Atos 23 e 11. Se eu procurasse citar os homens e mulheres de todos dos nossos dias cuja obediência a uma palavra simples e suscita do Espírito Santo afetou multidões para o reino de Deus, a lista seria longa demais para caber nesse livro. Basta dizer que, obedecendo essa palavra simples do Senhor, esses homens e mulheres de Deus alteraram a história. Na verdade, o motivo pelo qual desfrutamos de muitas das nossas bênçãos espirituais hoje é o fato de que homens e mulheres de Deus obedeceram a palavra rema simples, pronunciadas de forma especial, que eles receberam do Senhor. Sem exceção, essas figuras históricas receberam palavra do Senhor que era de simples compreensão e que ia direto ao ponto. Essas palavras de Deus inconfundíveis, inegáveis, ditas de forma especial e dadas claramente, mudaram a história da humanidade. Poderíamos dizer que esses homens e mulheres apunhalaram de forma letal o domínio das trevas ao responderem uma palavra rema que ouviram de Deus com relação ao propósito de suas vidas. Embora essas palavras do Senhor tenham sido breve e direta, elas causaram grande dano no reino tenebroso de Satanás, ferindo mortalmente a estratégia do inimigo de impedir que esses indivíduos cumprissem o destino de Deus para suas vidas. Lembre-se de que uma penetração de 5 centímetros feita por uma espada é tudo o que é necessário para ferir fatalmente um inimigo. Quando o Espírito Santo coloca uma espada, uma palavra rema, em nossas mãos, ela provavelmente será curta, concisa e sucinta. O Senhor sabe que uma palavra longa seria confusa para a maioria de nós. Portanto, Ele nos diz palavras claras, vívidas, inconfundíveis, inegáveis, certas, definidas e de fácil compreensão. Na maioria dos casos, a palavra rema que você precisa desesperadamente virá direto da Bíblia, quando o Espírito Santo fizer um versículo saltar sobrenaturalmente das páginas da palavra escrita para o seu coração. Quando você reagir por fé a essa palavra rema do Espírito Santo, dada e dita a você de uma forma viva, ela agirá como uma lâmina em sua mão, liberando uma força poderosa de poder divino, capaz de destruir a obra do diabo em sua vida. O que é uma espada de 2 gumes? Quinto tópico. A espada de 2 gumes, como a espada que Paulo se refere quando escreve sobre a espada do Espírito em Efésios 6 e 17, são mencionadas ao longo do Novo Testamento. Por exemplo, quando o apóstolo João recebeu a visão de Jesus na ilha de Patmos, ele disse: tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Apocalipse 1,16. Uma espada de 2 gumes saía da boca de Jesus. A expressão de 2 gumes foi extraído da palavra distomos e é inquestionavelmente uma das palavras mais antigas do Novo Testamento. Por que a expressão de 2 gumes é tão antiga? Porque ela é um composto de palavra di, que significa 2, e estomos, que é a palavra grega para a boca de uma pessoa. Assim, quando essas 2 palavras são unidas, a palavra distomos, a nova palavra descreve algo que tem 2 bocas.
João está nos dizendo que esta era uma espada que tinha duas bocas. Portanto, você poderia traduzir com precisão Apocalipse 1,16 deste modo: e da sua boca saía uma espada afiada com duas bocas. Uma afirmação semelhante encontra-se em Apocalipse 2:12, que diz: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. A expressão de dois gumes é extraída mais uma vez da palavra distomos. Como antes, a palavra distomos seria mais bem traduzida por duas bocas. Assim, Apocalipse 2:12 poderia ser traduzido assim: uma espada afiada com duas bocas. A expressão idêntica também encontra-se em Hebreus 4:12, um versículo que é muito crucial para esse capítulo sobre a espada do Espírito. O autor de Hebreus diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada, mas chaira, a mesma palavra que Paulo usa em Efésios 6:17 para descrever a espada do Espírito, de dois gumes, distomos. Por que a palavra de Deus é mencionada repetidamente como uma espada de dois gumes? Ou ainda mais corretamente, porque o texto grego original, na verdade, diz que a palavra de Deus é uma espada de duas bocas? Tenha em mente que os romanos haviam usado uma espada muito larga, que era afiada somente de um lado. O outro lado da lâmina era cego e sem corte. Para usar essa espada gladius com eficácia, o soldado tinha que manejá-la perfeitamente, empunhando do lado correto da lâmina exposta em direção ao seu inimigo. Se o soldado atingisse o seu inimigo com o lado cego da lâmina, o golpe com certeza deixaria uma contusão no seu oponente, mas não o mataria. Assim, esse tipo de espada não era totalmente eficaz em batalha. A espada machaira, porém, era afiada dos dois lados de sua lâmina assassina. E pelo fato da lâmina dessa espada especial ser afiada de ambos os lados, ela fazia cortes e ferimentos mais profundos que a espada gladius. Ela também era terrivelmente afiada e pontiaguda. Portanto, se o soldado torcesse a espada dentro do estômago do oponente, ela arrancaria as entranhas do homem do seu corpo quando a espada fosse retirada. Quando um soldado usava essa espada mortal de dois gumes corretamente, ela sempre deixava o inimigo caído no chão, em uma poça do seu próprio sangue. Uma posição que garantia que ele nunca mais incomodaria o soldado outra vez. Agora o Espírito Santo nos diz que a palavra de Deus é exatamente assim. Ela é como uma espada que tem dois gumes, que corta de ambos os lados e causa terríveis danos ao opressor. Um lado afiado dessa espada veio a existir quando a palavra de Deus inicialmente procedeu da boca de Deus. O outro lado dessa espada é acrescentado quando a palavra de Deus procede da sua boca. Esse é o motivo pelo qual o texto original chama a palavra de Deus de espada de duas bocas. Quando Deus falou primeiramente sua palavra e inspirou os escritores da Bíblia a registrá-la, ela era uma palavra de uma boca. Em outras palavras, ela só havia saído de uma boca naquele momento. Sim, ela era a palavra de Deus. E sim, era uma espada poderosa. Entretanto, uma vez que ela só saiu da boca de Deus naquele tempo, ela era somente uma espada de uma boca. Poderíamos dizer que a palavra de Deus escrita é como uma espada gladius.
afiada em um dos gumes, mas cega no outro. Entretanto, quando você planta deliberadamente essa palavra do Espírito, meditando nela e dando a ela um lugar de prioridade máxima em sua vida, você dá o primeiro passo necessário para dar à palavra de Deus em sua vida um corte afiado também no outro gume. Esse passo deixa você preparado para a vez seguinte que for confrontada por um desafio da esfera demoníaca. O Espírito Santo poderá buscar naquele reservatório da palavra de Deus que você armazenou em seu interior e retirar um desses versículos do seu homem interior. Então, à medida que esses versículos ou promessas divinas começar a encher a sua mente e sair pela sua boca, tornando-se uma espada de duas bocas. Primeiro, essa palavra poderosa passou pela boca de Deus, dando a ela um gume afiado. Segundo, esta mesma palavra, cheia de poder, ergueu-se dentro do seu espírito, invadindo o seu entendimento, e depois saiu pela sua boca. Quando essa palavra rema saiu da sua boca, um segundo gume foi acrescentado: a espada, tornando-a uma arma letal a ser empunhada contra o inimigo. Glória a Deus. Estamos no nosso final do nosso primeiro áudio. Voltaremos em outro momento com a nossa segunda parte, a partir do 6º tópico. Fique com Deus e que a presença do Espírito Santo continue falando em seus corações.